Bom dia, segundo ano. Vamos falar sobre números, operações e medidas de tempo? Neste capítulo, você vai contar e escrever os números até 400. Depois vai escrever as centenas exatas até 900. Ler as horas no relógio digital, resolver problemas usando o dobro e o triplo e vai se divertir com o jogo cara ou coroa. Então, podemos ver já que nessa unidade nós vamos aprender muitas coisas. Começando pelos números. Alguns dias, algumas aulas nós estamos já vendo esses números com 3 dígitos, Nós começamos lá pelo 100, quando nós usamos o cento no início até o 199. Nós vimos também o 200. E esses números com 3 algarismos, eles são, apesar de serem um pouco assustadores, que são números grandes, eles são fáceis de serem trabalhados, basta a gente entender como usar eles nos cálculos. Quem aqui já colecionou figurinhas sabe que no álbum geralmente as figurinhas são numeradas para ser mais fácil de você encontrar o lugar certo da figurinha. O álbum que o livro nos traz é um álbum bastante grande, Porque ali mostra uma página de numeração 300, dizer que já temos 300. Esse álbum já tem mais de 300 figurinhas, então deve ser um álbum bem grande. Esse álbum ele veio como exemplo, para vocês observarem o número 300, que é o próximo número que nós vamos trabalhar. Já vimos o 100, que é o 100, nós já vimos o 200 e agora o 300. Percebam que os números, eles começam de uma forma que lembra o número, Por exemplo, o 200 lembra o 2, o 300 lembra o 3. É até mais fácil de nós memorizarmos para poder estar escrevendo, usando esses números quando na página 25, novamente, vocês vão ver que sempre o material dourado vai entrar nas nossas atividades, nas nossas páginas, porque é um material muito importante, um material que ajuda vocês demais, facilita demais. Então é sempre interessante vocês usarem ele, deixarem ele sempre pertinho aí para auxiliar nas atividades, porque é bem importante. Na página 26, vocês vão ter duas formas para jogar bingo. A primeira, vocês podem estar escolhendo uma dupla, destacar os materiais, as cartas e as cartelas do material de apoio e jogar, com a tabelinha que está lá embaixo. E no RA positivo também tem um jogo de bingo para vocês utilizarem, que ele vai ter até uma roleta, vocês vão rolar, vai aparecer um certo número, vocês vão precisar procurar na cartela de vocês e clicar em cima do número para dizer que vocês têm ele até vocês fazerem bingo. É bem legal, é um jogo que imita o jogo real, do bingo. Página 27 vai nos trazer um ponto bem interessante. Existem números que eles são muitos números, a quantidade de números é infinita, Não podemos dizer qual é o último número que existe. E existem números que nós podemos criar a partir de alguns números apenas. Por exemplo, o livro ele nos traz o exemplo de apenas 3 números, o 1, o 2 e o 3. Mas a partir desses 3 números, nós podemos montar infinitas formas, infinitos outros números, trocando eles de ordem, colocando um com o outro, separando. Então, cada vez que nós trocarmos, acrescentarmos, virarmos um para a ponta, outro para o final, sempre vai mudar o número, vai ser outro número usando os mesmos números. O número 123, ele pode virar 321, ele pode virar 231, 312, então você pode ir trocando os números e descobrindo novas possibilidades. Então nessa página vocês vão estar treinando um pouquinho isso, criando novos números com 2 algarismos, com 3 algarismos, sempre usando a base que é o 1, o 2 e o 3. Ainda usando os animais, para utilizar o suporte para nós aprendermos esses números com 3 algarismos, nós vamos ver outros animais que fazem parte desse álbum de figurinhas. E cada figurinha, lembrando que cada figurinha tem uma numeração, para você poder encontrar o local certo dela lá no álbum. Então, tem alguns animais, algumas figurinhas do álbum de Rafael, com base nos probleminhas. Então, com base nos probleminhas que a página de 28 nos traz, vocês vão observar qual é o enigma que tem nesse problema, para vocês poderem descobrir qual é a numeração dessa figurinha lá no álbum do Rafael. Passando para a página 29, nós vamos ver novamente como que um número lembra o outro,
Dando continuidade, depois dos números 300, nós temos os 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Todos eles iniciam de uma forma semelhante com os números, com a sua centena. Se for observar, o 100 tem uma centena, porque ele começa com 1. O 200 tem 2 centenas. 300 tem 3 centenas. 400, 4 centenas. E assim por diante. Aí depende dos números que vêm depois ali da centena para vocês classificarem, né? O 400 do 400 até o 499 sempre vai ser 4 centenas. O que muda é a dezena e a unidade. Atividades nas páginas 38 e 39 também vai trazer para vocês alguns enigmas para vocês estarem descobrindo quais são os segredos desses números, qual vem depois, qual vem antes. É importante vocês saberem a ordem dos números, mas é mais importante ainda vocês reconhecerem o nome daquele número. Se eu mostrar para vocês um número 8, um número 200 e um número 25, esses números não vão estar na ordem, não são números próximos, mas mesmo assim, o importante é vocês reconhecerem quais são esses números. Às vezes nós gravamos na nossa memória, eu sei contar até 10, sei contar até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas eu sei qual é o número que vem antes do 8? Eu sei qual é o número que está entre o 3 e o 5? Então, é isso que vocês precisam saber. Então, é importante que vocês observem bastante essa forma de escrever os números, como eles são compostos, os números de 3 dígitos, de 2 dígitos, de apenas um dígito, porque é isso que vai ajudar vocês a passar para próximos desafios na matemática. A nossa aula de matemática termina por aqui. Desejo para vocês um ótimo final de semana e até segunda-feira.